Tem situações na vida que chegam de um jeito que você não consegue explicar direito para as pessoas de fora. Você tenta descrever, parece exagero. Você tenta nomear, falta palavra. O que você sente é que existe algo ou alguém trabalhando ativamente contra a sua vida, contra o seu avanço, contra a sua paz. Uma oposição que vai além de azar ou coincidência ruim. Uma pressão que parece inteligente, organizada, direcionada especificamente para você. E essa percepção não é paranoia. Ela é bíblica. Davi, que conheceu a perseguição de perto, que fugiu de Saul por anos, que sobreviveu a traições dentro da própria família, colocou em palavras o que muita gente sente e não sabe nomear. No Salmo 18, versículos 17 e 18, ele registra: livrou-me do meu potente inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Relê a última parte. O Senhor foi o meu amparo. Davi escreveu isso depois de anos de perseguição, de noites em cavernas, de momentos onde a força do inimigo era objetivamente maior do que a sua. E foi exatamente nesses momentos que ele descobriu que o livramento vinha de uma fonte que não dependia da relação de forças humanas. Essa declaração é o fundamento do que vamos construir hoje. O livramento dos inimigos é promessa para quem tem o Senhor como amparo. Isso não é negociável. Não pode ser reinterpretado como conto de fadas espiritual para confortar ingênuos. É teologia forjada na experiência real de um homem que enfrentou inimigos reais e sobreviveu porque Deus interveio. No Antigo Testamento, o livramento dos inimigos tinha dimensão física muito concreta. Deus intervinha em batalhas com granizo, com confusão no campo inimigo, com exércitos angelicais visíveis. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo viram um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Proteção sobrenatural que só o servo conseguiu ver depois que seus olhos foram abertos. O livramento era frequentemente dramático, visível, inegável para todos os presentes. Hoje, o livramento opera com a mesma potência, porém, a maioria das vezes de forma que só quem tem olhos espirituais abertos consegue reconhecer. O inimigo que recua sem explicação. A situação que se dissolve antes de chegar ao confronto. A porta que fecha para o adversário exatamente quando ele estava prestes a entrar. O plano armado contra você que desmorona por dentro antes de ser executado. O livramento de Deus hoje é igualmente real, igualmente soberano, apenas se manifesta de formas que exigem discernimento para reconhecer. Existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Se o livramento é promessa de Deus, por que tanta gente que clama por ele continua sob a pressão do inimigo por tanto tempo? A resposta tem duas camadas. A primeira é a natureza da batalha. Paulo declara em Efésios 6:12 algo que reorganiza completamente a forma de enxergar qualquer oposição, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo visível, a pessoa, a situação, o sistema que está operando contra você, é a ponta de um conflito que tem raiz espiritual. E livramento que opera só no plano físico não resolve o que está arraigado no plano espiritual. Essa é a razão pela qual algumas situações de oposição se repetem mesmo depois de aparentemente resolvidas, porque a raiz espiritual não foi tratada. O livramento verdadeiro começa no campo espiritual e se manifesta no campo físico. E o campo espiritual é acessado pela oração, pela palavra declarada e pela posição de fé que você mantém mesmo sem ver resultado imediato. A segunda camada é a comunhão. O Salmo 34:7 é uma das promessas mais específicas de toda a Escritura sobre proteção.
O anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Dos que o temem. A proteção angelical, o livramento divino, o amparo de Deus, todos estão vinculados a uma postura: o temor do Senhor. Viver orientado para Deus, com reverência, com dependência, com a consciência de que a soberania pertence a Ele. Quando essa comunhão está forte, o livramento opera com fluidez. Quando essa comunhão está fraca, quando você está tentando se livrar do inimigo pelos seus próprios meios, agindo na carne, operando na raiva ou no medo, você fecha o espaço que o Espírito Santo precisaria para agir. A cultura atual oferece respostas imediatas para a oposição, e quase todas elas operam no campo errado. Exponha publicamente, processe, contra-ataque antes que contra-ataquem. Destrua a reputação antes que destruam a sua. Monte estratégias de defesa que na prática puxam você para o mesmo nível do adversário. E existe algo em nós que acha essas respostas razoáveis, porque são rápidas, porque dão a sensação de controle, porque fazer alguma coisa parece melhor do que aguardar. Quando você entra nesse jogo, você saiu do campo onde o livramento de Deus opera. Você assumiu o controle da batalha e, ao assumir o controle, dispensou o amparo. Eu entendo a pressão. Ficar em silêncio espiritual quando o inimigo está se movendo parece passividade, parece ingenuidade. A diferença que precisa ser entendida é entre passividade e posicionamento. Passividade é não fazer nada e esperar que o problema se resolva. Posicionamento é entrar no campo certo, o espiritual, e operar com as armas certas enquanto Deus age no campo físico. O primeiro movimento é cortar qualquer resposta que te coloca no mesmo nível do inimigo. Cada ação movida por raiva, por desejo de vingança, por impulso de se defender publicamente, tira você do campo onde o livramento de Deus opera e te coloca no campo onde você briga sozinho. Treinar o intervalo entre o impulso e a ação é o que permite que o Espírito Santo entre antes que a carne saia. O segundo movimento é guardar a intercessão pelo inimigo como arma espiritual. Isso é o que Jesus instruiu em Lucas 6:28. Orai pelos que vos caluniam. Orar pelo inimigo não é validar o que ele fez. É o movimento que mais rapidamente transfere a batalha para o campo espiritual. Quando você ora pelo adversário, você sai da posição de vítima e entra na posição de intercessor. E é exatamente nessa posição que o livramento de Deus tem mais espaço para operar. O terceiro movimento é manter o louvor como declaração de fé antes do livramento chegar. Paulo e Silas cantavam na prisão, com os pés no tronco e as costas marcadas pelo açoite. O louvor veio antes da libertação, e foi o louvor que preparou o terreno espiritual para que o terremoto viesse. Quando você louva a Deus no meio da pressão do inimigo, você está fazendo uma declaração de fé que o campo espiritual reconhece. E Deus honra essa declaração. Chegou o momento de clamar. Clamar de fé, não de desespero. O clamor de fé parte de quem sabe que o Deus a quem está chamando nunca perdeu uma batalha. Fecha os olhos. Traz para a mente o inimigo, a situação, a pressão. E agora, com tudo isso presente, leva diretamente ao Pai. Senhor, eu venho diante de Ti com honestidade sobre o que tenho carregado. Confesso que diante da oposição dos inimigos, em vários momentos eu escolhi o campo errado para brigar. Reagi com raiva, onde deveria ter reagido com oração. Tentei me defender pelos meus próprios meios, onde deveria ter aguardado o Teu amparo. Confesso que o medo do inimigo às vezes falou mais alto do que a confiança na Tua proteção. E confesso que em alguns momentos eu duvidei de que Tu estavas vendo o que estava acontecendo com a minha vida. Me arrependo, Pai. Me arrependo de cada resposta que me colocou no mesmo nível do adversário.
de cada palavra dita no calor da raiva, de cada ação movida pelo desejo de me vingar, em vez de esperar a tua justiça. Me arrependo de ter saído do campo espiritual e entrado no campo da carne, perdendo o amparo que só existe quando estou na posição certa. Lava-me, Senhor. Purifica o meu coração de todo rancor, de toda a amargura, de todo o ressentimento que o inimigo plantou através da oposição. Que o sangue de Jesus cubra cada área da minha vida que foi atingida por esse ataque. A partir de hoje, eu tomo uma posição diferente. Eu decido entregar essa batalha ao Senhor, completamente, sem tentar administrar o que não me pertence administrar. Eu decido que a minha primeira resposta ao movimento do inimigo vai ser a oração, e a segunda declaro sobre a minha vida: o Senhor é o meu amparo. Declaro que nenhum inimigo que se levantar contra mim vai prosperar. Eu decido orar pelos meus adversários, não porque merecem, porém porque é nesse ato que a batalha se move para o campo certo. E eu decido confiar no livramento de Deus mesmo antes de vê-lo. Mas eu sei, Senhor, que essa posição precisa ser sustentada pelo Teu Espírito, porque na minha força o impulso humano vence. Por isso, eu clamo agora com tudo que tenho. Vem, Espírito Santo, sê o guardião da minha paz quando o inimigo se mover. Sê o freio que me impede de sair do campo espiritual quando a pressão aumentar. Que o Teu anjo acampe ao redor da minha vida, cobrindo os lados que eu não vejo, protegendo o que eu não consigo alcançar. Que o livramento que Tu prometeste ao Teu servo Davi seja a realidade da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Davi sobreviveu a Saul, sobreviveu à traição de Absalão, sobreviveu a inimigos de todos os tamanhos e origens, e em nenhum desses livramentos a vitória veio pela superioridade das suas forças. Ela veio porque o Senhor era o seu amparo. O mesmo Senhor que foi amparo de Davi é o seu amparo hoje. E o inimigo que está operando contra a sua vida está brigando com alguém que tem Deus do seu lado. E esse é um confronto que o inimigo não tem capacidade de vencer. Se o Espírito Santo tocou você através desta oração, não deixe essa chama parar em você. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, porque uma simples palavra enviada no momento certo pode mudar uma vida. Deus te abençoe poderosamente e tenha uma noite de paz na presença do Senhor.